Então, galera, como a gente falou, essa é a segunda parte do nosso episódio de filmes e séries. Espero que vocês fiquem até o final e curtam muito o episódio como a gente curtiu. Muito obrigado pelo apoio e tamo junto. Então é isso, gente. A gente falou sobre o benefício, né, que a sétima arte hoje pode nos trazer, a influência. Mas eu sei que tem muita gente que vai nos ouvir que talvez não seja cristão, né? Nós somos cristãos, então eu queria tocar num ponto aqui que vai levantar essa bola cristã, que é a questão da graça comum. A gente sabe que, para quem é cristão, a gente sabe que tem uma cosmovisão, né? De criação, queda, redenção. Então, nessa parte, Deus criou um mundo, um cosmo bom, só que o pecado detonou isso. Só que o mal, o pecado, não tem controle absoluto. Então, Deus dá a graça comum, ou seja, ele você consegue ter coisas boas no mundo caído. Você consegue encontrar a beleza no mundo caído. Então, assim, a minha pergunta é, pra gente caminhar aqui. Dentro desses filmes e séries que a gente citou, que a gente ainda vai citar, o que a gente consegue ver de bom e não necessariamente cristão ou também cristão dentro desse universo da sétima arte de entretenimento, dos filmes, né, e das séries, que a gente pode pegar pra gente assim, e falar, pô, isso aí é belo, isso tem obra de Deus, tem a mão de Deus aí, o sol brilhou aí, saca? Então assim, tem graça comum nisso. Vocês têm algum filme ou uma série específica que fala muito isso, que tem essa beleza assim? No espírito. Não consegui pensar exatamente agora numa série ou num filme que me tocou no espírito, a não ser assim, Quarto de Jack, que foi, toda vez que eu penso nesse filme, eu penso assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Mas uma coisa, enquanto você falava, que me despertou aqui, é o seguinte: tem um texto bíblico que diz que a sabedoria clama nas encruzilhadas, nas esquinas, nas ruas, e que quem conseguir ouvir a sua voz vai desenvolver-se, né? Agora, tem um outro texto que fala assim, Jesus dizendo que até os loucos, cegos, tateando, conseguirão, buscando a verdade, conseguem ver algumas coisas. Então, tem algumas coisas assim. E tem um outro texto, agora já de Romanos, que fala que a criação e a glória revelada mostra para o homem sabedoria. A gente tem também o Salmo 39, se eu não me engano, um dia declara sabedoria, a outra noite. Então, o cara está sentado no meio da mata e Deus está falando com ele. Então, trazendo tudo isso para o nosso universo, cinema, arte, série, filme, a gente falou até de novela, ai que vergonha. Trazendo tudo tem isso, seus benefícios, que assim, o Espírito, a misericórdia de Deus, ela está derramada na terra de uma forma tão inegável, tão exposta, tão escancarada, tá tudo tão derramado, tudo tão aberto, que não tem como alguém não perceber que existe um algo a mais, que tudo que tá, por exemplo, a gente tem filmes, séries, livros, pessoas que vestiram a camisa do feminismo. Então, dentro do movimento feminista, tem uma defesa da honra, da dignidade da mulher. Então, tem muitas coisas boas no feminismo. Então, assim, eu sou contra o feminismo radical, ideológico. Eu sou contra o feminismo ideológico. Mas, assim, como homem, eu não posso reconhecer que nessa expressão, que também é audiovisual, muitas vezes tem... E é uma coisa que está na onda, né? Tem muita coisa... A gente tem Mulher Maravilha, a gente tem... O empoderamento da mulher é uma coisa que está em cena, está em quadro. Então, não tem como eu, como homem, olhar para esse grito, tanto de ajuda da mulher, como para esse grito de igualdade que ela está colocando para fora, como um erro meu. Então, quando eu vejo um filme em que uma mulher está sendo empoderada, estão produzindo isso porque o homem, na sua posição, não necessariamente falando aqui de gênero, não, necessariamente falando de gênero, o homem, na sua posição, está aquém, está tomando uma postura, uma posição de Adão.
que é caído, que é se esconder, que é não tomar responsabilidade. Deus deu a responsabilidade tanto para o homem quanto para a mulher, né? Sim. Então nessa responsabilidade o homem falha. Sim, e a Bíblia, ela não é sexista. Eu sou um cara... Paulo não é machista. Paulo não é machista, mas eu sou complementarista. Eu acredito que homem e mulher, eles estão no mesmo nível em valor, em dignidade, que Deus olha homem e mulher no mesmo nível. Mas Deus declaradamente dá posições para o homem e posições para a mulher, papéis diferentes. Então, por que a gente chegou em tudo isso? Por que o filme puxou tudo isso? Porque existe uma tendência, usando de exemplo aí a tendência feminista, de empoderar a mulher. E quando eu vejo filmes assim, me desperta, a pergunta surge no meu coração. E aí? As mulheres que te veem, conseguem ver em você um exemplo, no sentido de que elas se sentem protegidas por você? Você é responsável, você honra elas, você se sacrifica por elas? Porque então, é um fio que os filmes me puxam. Mais uma vez, quando eu assisti o Quarto de Jack, eu fiquei pensando, cara, tem alguma coisa que eu posso fazer para que pessoas não sejam abusadas? Tem alguma coisa que eu posso fazer para que estupros, sequestros não aconteçam? O que eu posso fazer em relação a isso? Então, não é só porque eu tenho o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus está derramado na face da terra inteira. Então, não necessariamente foi um cara religioso, crente, bíblico, que criou que decidiu mostrar aquilo. Mas também é o Espírito de Deus escancarado, falando: homens e mulheres, pessoas dessa terra, e aí, o que vocês vão fazer? É isso mesmo que vocês querem? E para quem tá boiando ainda, gente, nesse conceito de graça comum, a graça comum basicamente é que Deus dá graça até para aqueles que não são seus, né, que não são convertidos, que não aceitaram o seu evangelho, que não estão debaixo da soberania dele, do senhorio dele. Então, assim, o incrédulo, ele tem essa bondade no coração. É por isso que a gente consegue ver em alguns filmes graça, por isso que a gente consegue ver bondade em alguns filmes e alguns pensamentos. Né? Por exemplo, a gente estava falando aí sobre... O Guilherme citou o exemplo da Mulher Maravilha, e é o exemplo que eu queria dar. É um exemplo que eu vejo graça comum no diretor, no roteirista, né? Que a gente vê o final ali. A gente vê uma mulher forte, né? Mulher Maravilha, ela praticamente não precisa de homem nenhum. Ela é a mulher mais forte. Praticamente não, ela não precisa. Ela não precisa. Então, assim, mas aí, olha o que a gente vê no final. Ela enfrenta o Hades, né? Que é o vamos falar numa linguagem de videogame, que é o chefão final. Do Big Boys. Do Big Boys. Mas quem que se sacrifica por ela? Tem um homem ali que se sacrifica pela mulher mais forte do universo ali, cara. A gente vê o capitão, seria, né? Ela teria, assim, digamos que ela, mesmo se ela conseguisse, ela teria muito mais dificuldade sem aquele sacrifício dele ali. Sim. Sem aquele momento ali, né, que eles tiveram. Exato. E isso me lembra uma cena, porque eu fui assistir com meus irmãos em Manaus, né, no filme. Então, assim, antes do filme, tinha um casal de lésbicas atrás de mim, né? Não que eu seja... Tá, gente? Eu não tô... Elas foram com uma intenção no filme, de tipo assim, filme feminista, então a Mulher Maravilha vai arrasar, vai elas acabar foram com a se raça alimentar. do homem. Foram pra querer se alimentar do feminismo, né? Só que, assim, no final, elas estavam xingando o filme. Por quê? Porque é um homem que dá a vida pela mulher mais forte do mundo. Então, assim... Isso me faz lembrar muito da frase de Agostinho, que eu me arrepio, eu gosto muito dela, né? O ser humano, todo ser humano, não só o cristão, ele foi criado para desejar o Senhor, para desejar Deus. Então, Agostinho fala, né? Criaste-nos para ti, e nosso coração não descansa enquanto não encontrar repouso em ti. Então, assim, o homem, incrédulo ou não incrédulo, ele tem esse desejo por algo belo, por algo que transcende, por mais que ele não admita isso, né? Então é isso. Tem um exemplo muito legal, que o outro assunto que está muito em pauta é esse, né? Da homossexualidade, homossexualismo, não sei qual é o termo certo. A questão homoafetiva... É isso, pronto. A questão homoafetiva é que está muito em alta hoje em dia também. E assim, eu tava na internet um dia e eu ouvi uma música de um rapper chamado Logic. Ele é um rapper branco que, tipo, encontrou
um espaço muito louco, muito bom, assim, ele tá entrando muito, crescendo muito na indústria do rap, que, assim, 99% dos rappers são negros, né? É um movimento mais vindo do povo negro, né? E assim, eu ouço rap, a gente até conversa sobre isso, eu ouço e acho maravilhoso. E aí, esse cara entrou, e aí ele fez uma música chamada 800 alguma coisa, que é o número de quando a pessoa tá depressiva e tem problemas e tá com pensamentos suicidas, e a pessoa liga nesse número, e aí, eu esqueci o nome, tipo um apoio. É um apoio emocional, assim, a pessoa vai Brasil conversar com alguém ou nos Estados Unidos. Estados Unidos. Vai conversar com alguém e tal, e aí vai tentar ajudar, né, quando a pessoa tá com pensamento suicida. E aí o clipe é um menino homossexual que é reprimido pela família e tal, e aí ele encontra, tipo, uma forma de se encontrar. Encontra uma forma de se encontrar. Ele encontra... Validação? Isso, ele consegue se encontrar. E aí, eu achei um exemplo fantástico, que são assuntos controversos, né? São assuntos, querendo ou não, você, eu, qualquer um, são assuntos controversos, sobre homossexualidade, sobre racismo, né? Sobre várias coisas, sobre o suicídio, né? E essa música, cara, eu ouvi essa música, eu chorei, cara. Ela é fantástica, é um rap, é difícil um rap fazer a pessoa chorar. É difícil o Lucas chorar. É difícil o Lucas chorar, e é difícil um rap fazer as pessoas chorarem. Cara, essa música é fenomenal. Depois vocês podem pesquisar, eu não lembro do número certinho, porque é um número específico mesmo, né? Então, eu sei que começa com 1-800. Tá. 1-800 alguma coisa. E o nome do cara é Logic. E, cara, a letra da música, tipo, é aquela agonia, tipo, eu quero morrer e tal, eu não quero mais viver. Não é cristã. Não é cristã, isso. Por isso que eu tô dando exemplo como de graça comum. O cara, eu tenho certeza que Deus usou aquele cara ali, cara. Eu tenho certeza, porque eu tenho certeza também que muitas pessoas ouviram aquilo ali e se acharam, entendeu? E estavam precisando ouvir. Estavam precisando ouvir. Pessoas que faziam o que a família do menino fazia, também, certeza que aquilo ali moveu o coração de algumas pessoas. É graça comum, certeza absoluta, porque aquilo ali tocou, velho. Aquilo ali tocou. E é difícil, velho. É difícil, assim, falando sério. São algumas etapas pro Lucas, por exemplo, chorar numa música de rap, mas foi... E outra coisa, muitas vezes a gente vê mais graça comum num filme ou uma série secular do que nos próprios filmes cristãos, porque Sim. assim, meu Deus, músicas, filmes cristãos. Eu não queria... por favor, entrar levante produtores de filmes, roteiristas que sejam firmados na palavra e que façam filmes tementes a Deus e que pelo menos que não tenha nem um logo cristão, mas que sejam cheios de virtude. Sejam cheios de virtudes, né? De sabedoria. Porque, pelo amor de Deus, Deus me perdoe, mas esses filmes evangélicos, aspas, são muito ruins, cara. Eu não vou falar que são todos, porque tem alguns que eu gosto. Não vou falar. Mas tem uns que são ruins. Mas eu não vou falar que são todos. Tem algumas produções recentes que estão trazendo temas bíblicos, conversando mais com a sociedade, conversando mais com o mundo que não é necessariamente religioso ou cristão. Como, por exemplo, no último domingo eu assisti o filme Noah. Não é? De novo. Eu pensei nele. De novo. Já devo ter visto umas 4 vezes. No cinema eu vi uma vez e em casa já deve ter... Nessa linha, assim, tem Noé e Êxodo, né? Êxodo. Jesus Cristo? Não, tem filmes mais mainstream, assim, digamos. Ah, que não foi produzido por cristãos. Não, mas não teve Paixão de Cristo também? Mas ele é mais dentro dos aspectos evangélicos. É Jesus mesmo, mas não tem como tirar. Mas também, a Paixão de Cristo. É mais dentro do aspecto, né? Mel Gibson. Ele é cristão, né? Então, assim, tudo bem, então não entra na categoria. Mas não tá entrando na categoria filmes gospel, né? Assim, foi uma coisa que entrou. Foi uma coisa que era esse tipo de filme que eu tava pedindo a Deus agora. Amém, irmão. Então, refletindo sobre o filme Noé, é assim, usa-se das ideias bíblicas, o roteiro é baseado
em fatos, em narrativas bíblicas, mas não é a narrativa, tá? Não é gospel. Não é gospel e também meu destaque aqui é que não tem a ver com o texto, exatamente. Tem várias Não é fiel ao liberdades. A fidelidade do cara não é com o texto. Isso, É com a produção exatamente. cinematográfica. Mas, por mais que ele não tenha tido viés religioso, o filme, pra mim, o tempo todo fala de misericórdia, tá? Tem algumas, essa coisa de Deus acabar com todo mundo, é tipo meio tenso, né? É um apocalipse, é um tipo de apocalipse. Mas o tempo todo, enquanto eu vi o filme... Thanos. Meio Thanos. O tempo todo tava latente em mim o tema misericórdia. Misericórdia, caramba, misericórdia. E até assim, tem um dos clímax do filme. Se você não viu, o problema é seu, eu vou falar spoiler aqui. Eu já tenho o quê? 5 anos, 4, 5 anos. E se você não viu, Se você não viu, o problema é seu. pula aí uns 3 minutos do podcast. Porque eu vou falar um spoiler logo do final do filme. Tem uma hora que Noé tá com suas 2 netinhas e a ideia que Noé teve, o entendimento que ele teve é que ele teria que sacrificar aqueles 2 bebês, porque no que ele tinha entendido do que o Deus do filme estava falando com ele, era que a humanidade cessou, vamos ficar só com os animais mesmo. Então, ele vai matar as netas. A ideia é que teria que ser homem, né? Se fosse homem, aí ia morrer no seu tempo natural Saquei. e não ia continuar. Então, Isso, aí ia se acabar. Mas aí a filha dele tem 2 filhas. E aí, mostrando pra ele que era uma ideia de continuidade, que Deus estava querendo. E aí ficou na mão do Noé sacrificar ou não. E na hora de sacrificar, ele não faz. Então, o tempo todo, pra mim, não só nessa parte, mas durante todo o filme, pra mim, nessa última visão, porque cada vez que a gente assiste uma coisa, se a gente for desarmado, tá? A gente tem uma nova ideia, uma nova leitura. Então, nessa última leitura do filme, pra mim foi misericórdia. O tanto, Deus falando pra mim, o tanto que eu sou misericordioso, o tanto que eu ajo em vocês, o tanto que eu falo sobre isso com vocês. Então, o filme tem muitos filmes despertam vícios, despertam problemas, despertam erro, despertam coisas. Mas muitos filmes despertam virtudes. Muitos. E as virtudes, como diz o texto, são todas vindas de Deus. Que todas as virtudes estão escondidas com Cristo nos lugares celestiais. Então todo o bem vem de Jesus. Não adianta a gente querer se enganar. Então essa graça comum que você comenta, que está derramada na existência, é Jesus com seu coração aberto. É o coração de Jesus espalhado na terra, se misturando, inclusive nas produções cinematográficas. Dizendo, eu sou o rei e nada foge do meu controle. Ele é autoridade. Eu criei o ser humano, né? E assim, a ideia, e assim, o exercício da graça comum é essa, de você enxergar a graça de Deus no meio de um amassal de pecado. Porque tem, né? Você falou, uns filmes nos despertam vícios, outros nos despertam coisas ruins, mas no meio disso, você ter essa percepção da graça comum, você consegue tirar algo bom dali, é o que Paulo fala, né? Você retém o que é bom dali, você consegue reter coisas boas, belas. Paulo falou isso e Guilherme falou mais cedo. Assiste o filme, pega o que é bom, o que você gosta e traz o resto de jogar fora. Joga fora o resto. Muito bom, gente. Esse episódio vai dar o que falar. Tô gostando muito. Para continuar, quais seriam as formas ou a forma correta de assistir os filmes e as séries que a gente pode nos beneficiar, né? Nós já falamos de ter uma intenção de assistir os filmes e as séries de uma maneira de que você possa perceber o pensamento que está por trás daquilo. Falamos da graça comum, de você reter o que é bom, porque tem coisa bela ali no meio. Mas como podemos nos beneficiar disso? Eu tenho uma ideia. O plano é o seguinte. Essa semana a gente acabou de ver um bando de protestos por causa do menino... Por causa de George Floyd. E aqui no Brasil teve o João Pedro também. Isso, por causa do menino também. Menino João Pedro aqui no Brasil. Então o tema racismo nessas últimas 2 semanas está muito forte, tá falando muito. E eu escutei uma fala essa semana explicando por que é que a gente tem dificuldade de entender preconceitos. Então a ideia é a seguinte, que
a gente não entende preconceitos porque a gente tem privilégios. E a ideia do privilégio é que quando a gente tem um privilégio, poucas vezes a gente percebe isso. Porque da forma como a gente imagina e pensa e age, a gente está sempre buscando o que não tem. Então, a gente está em problema e a gente está atento e a gente está sedento do que não tem. Então, se eu tenho água encanada em casa, se isso é para mim uma coisa Isso não vai comum, ser importante para você. eu me lembro de poucas vezes eu ter orado porque, Deus, muito obrigado pela água. Sabe? Então, assim, essa ideia de privilégios, o que a gente tem, o que a gente não tem, é justamente a coisa do preconceito. Então, eu, branco, nascido numa família que eu tive tudo que eu precisei, que eu estudei num colégio bom, que eu tive várias oportunidades, eu que nasci numa família em que eu tinha um pai para me espelhar, uma mãe para cuidar de mim, para me ensinar tudo que eu precisei, onde eu tinha uma irmã que, além de papai e mamãe, cuidava de mim, eu muito dificilmente vou entender o preconceito que um garoto pobre sente, ou a luta que ele tem, ou o preconceito que um cara negro tem que ter na sua caminhada. Então, a ideia do como é que a gente pode intencionalmente assistir filmes de forma a nos beneficiar. A minha ideia é a seguinte, que a gente assista filmes que em alguns momentos a gente assista filmes que a gente nunca assistiria pelo nosso desejo comum. Porque o nosso desejo vai sempre buscar encaixar com o que está faltando. Mas buscar ver... Então, assim, tem gente que odeia dramas, que não assiste drama. Eu vou assistir o filme para relaxar, por que eu vou ver mais os problemas? Beleza, assiste um filme da Madre Teresa de Calcutá, assiste um filme daqueles... Qualquer filme indiano, assiste um filme de forma geral, assiste um filme... Bollywood, né? Que eles chamam Bollywood. Cara, assiste um filme indiano pra você ver, o Menino do Pijama tem já? Tem. Se tem o quê? O filme. Eu acho que tem. O Menino do Pijama Listrado Tem. é da Índia. Não assisti, mas tem. Calma. Não sei se é da Índia. Eu li o livro do Pijama Listrado. Eu acho que o do Pijama Listrado é da Tem época Tem do o nazismo. livro e tem o... do nazismo, tem o filme também. Tá, do nazismo. Tá. Do Pijama Listrado é do nazismo. Não, mas tem, do tem Tigre. tem Aquele menino do Tigre. Pi. Tem. Aventuras de Pi. Assiste as aventuras de Pi. Tem Cara, um outro, Quem Quer Ser um Milionário. Bom, Você falou do bom. racismo aí, Justiça, é um filme com Jamie Foxx, com Jordan lá, Justiça, um filme muito bom com a Lai Pearson também, né? Que é um advogado recém-formado que ele vai defender a causa dos prisioneiros negros que foram assim, prejudicados. É uma prisão branca que tem preconceito, né? Então, assim, eles mandam o negro pra lá e não querem saber se ele é inocente ou não. Inclusive, ele, um caso que ficou famosão aí, que esse advogado, ele julga o caso de um prisioneiro negro que era inocente. E acusaram ele só porque ele era negro. E Não aí? conseguiram encontrar o assassino, O culpado. que era branco. Aí não conseguiram encontrar ele, então pegaram ele no meio da estrada e falou: É você. você vai ser preso. Eu acho que eu já ouvi falar. Como o assassinato tema tal, racismo tal. tá muito em alta essa semana, eu vi esses dias uma foto do menino sentado na cadeira elétrica, o menino de 14 anos, Tem um filme também sobre isso. que inspirou o filme A Espera de um Milagre, Uhum. que traz o tema racismo. Então, assim, filmes, a gente tá falando de filmes, e eles estão trazendo à tona, porque o que é o racismo? É uma quebra da dignidade, é uma falta de respeito, é uma É um opressão, é um erro. Pecado, é um pecado. Então, todos nós temos um nível de racismo que foi implantado socialmente, Infelizmente, tá através de filmes também, através da sociedade. Então, nós temos que lutar contra o racista que há em nós, brancos e negros. Temos que lutar contra Eu isso. queria dar um exemplo legal de série, no Grey's Anatomy também. Você deve lembrar, uma das principais doutoras é negra, bem baixinha, gordinha assim. Bailey. Miranda Bailey, o nome da mulher. E ela é, assim, uma profissional fenomenal, fantástica. E aí chega um cara que teve algum tipo de problema, bateu, machucou assim e tá morrendo, tá sangrando, os órgãos eles estão sangrando, mas ele não quer ser atendido por ela, porque ela é negra. Não quer ser atendido e tal, e aí tá aquela luta, e aí no começo ele fala, não, eu não quero que uma mulher me encoste, eu quero que seja um médico homem. Aí ela vai e chama um médico negro. Aí ele vai e fala, não, eu quero outro médico.
nisso eles descobrem o que está acontecendo, né? Aí vai e chamam ela é, se não me engano... Enfermeira? Não, é residente. uma médica, mas que tem descendências coreanas, se não me Ah, engano. verdade. E aí é a Yang. Cristina. Cristina Yang. Aí chama, aí ela aparece e ele fala assim, não, vocês estão brincando comigo, tipo assim, vocês estão me sacaneando. Eu falei, cara, o cara nem enxerga. Ele né? não consegue mais ver. E eu sei que a Miranda Bailey vai e o casamento dela tá com vários problemas e o cara fala assim, o marido dela, se ela não sair eu vou embora, não sei o quê. Eu sei que ela fica entre o casamento dela acabar e a obrigação profissional que é terminar a cirurgia e salvar o racista. E ele não é só racista, ele tem uma suástica desenhada na barriga, assim, uma tatuada na barriga. Então ela tem que abrir. Que é justamente a área dela, a Onde cirurgia ela- geral. Cirurgia geral, ela tem que abrir no meio da suástica e tal, e é aquele negócio todo e tal, e no final das contas ela salva o cara. Entendeu? Ela vai lá e salva o cara e tipo assim, não importa. O voto que eu fiz é mais importante do que a idiotice desse cara, a imbecilidade desse Tá cara. além das ideologias, né? Muito além. A gente quer, às vezes a gente não quer assistir um filme porque é muito de esquerda, é muito de direita. Inclusive eu tô lendo um livro, né, que se chama Minoria Moral, né, o surgimento da esquerda evangélica nos Estados Unidos. Né? E é interessante que foi ali na década de 70 que ele fala, o autor, né, fala justamente desse surgimento. Por que surgiu a esquerda evangélica nos Estados Unidos? Porque, por um lado, tinha um conservadorismo muito passivo, que beirava o fundamentalismo, e, por um lado, tinha uma esquerda muito radical, que era a favor das drogas, da sexualidade e de tudo que você... né, da libertinagem aí. Então, surgiu uma esquerda evangélica que olhava para as questões bíblicas ali, né, que era ortodoxamente fiel, fundamental, mas também olhar para a questão social, que infelizmente a gente vive nesse aspecto, né? A gente pensa que falar sobre racismo, falar sobre homossexualidade, sobre feminismo é questão da esquerda, mas não é. Então assistam os filmes que você discorda, assistam os filmes que você acha que é de esquerda, tenta que tirar, você acha que é de direita. Digamos, o Guilherme é o cara, tá? O véu foi rasgado. Pode dizer qualquer coisa, É. não vai mudar a canção. O Guilherme é um cara de direita. O Guilherme vai assistir o próximo filme, digamos, de esquerda. Tira o filtro da direita, tira o filtro e assiste, sabe? Tenta realmente enxergar uma coisa que a gente sofre. Assim, eu sofro com isso porque eu acho que as coisas são feitas de uma forma errada. Os extremos. Eu sempre falo isso. Cuidado com os extremos. A gente tem que ter cuidado com os extremos. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Os dois lados têm os seus extremos errados. Que é que nem a gente falou mais cedo. Os extremos de qualquer lado vai ser errado. Vai estar errado porque não tem como ele É um abismo dos dois lados. Falta o equilíbrio. E aí, tenta enxergar dentro, mesmo você sendo um cara de direita ou um cara de esquerda, tenta enxergar um pouco do outro lado. Tenta enxergar, porque não tem como... Se colocar na posição. Se beneficie disso. Isso, não tem como você ser só de direita e ser um bom cristão, ser um bom ser humano, não tem como. Não tem como você ser um cara só de esquerda, só ler de esquerda, só ver de esquerda, só ser lá de esquerda e ser um bom ser humano. Nem a direita, Os dois nem a lados. esquerda tem um monopólio do que é correto, né? Do certo. Do certo e do errado. Não, você- Assim como Ser não tem humano como é você ser um integral. generalista em tudo e não ter radicalidades. Exatamente. É o inverso do inverso. Porque assim, não tem como você viver na faixa, no meio, na não tem média. que você ser não totalmente neutro, né? Não Ficar tem. o isentão Exatamente. ali em cima do Então, muro. Não tem como. existe, né? Você vai morrer, vai ficar... Oi, isentão. Pois é, então. Não é isso que a gente tá falando. Pois galera. então, Não é se sobre vo- isso. Sim, pelo amor de Deus, não é isso. Não tem como você ficar no meio e não ter suas radicalidades. Além de analisar que os extremos são perigosos, a inatividade, você ficar no meio sempre, você não tomar lados, você não ter as suas radicalidades pessoais e sociais, você não tomar postura, não se posicionar, eu acho que já tem sido o grande mal das últimas décadas. É olhar com graça, né? Pra quê? Eu não sei se é o grande mal. Sabe o que eu acho que é o grande mal? Assim, não discordando, mas talvez... Você pode adicionando. discordar, Lucas. Eu sei que eu posso, mas eu não estou discordando. Eu acredito que a compensação está errada.
em que sentido? Pô, o Tássio é meu amigo. E aí o Tássio é um cara de esquerda e eu sou de direita. Por que ele ficou com a esquerda e eu fiquei com a direita? Porque eu quis. Tá bom, beleza. Pra não ter discussão depois. O Tássio é um cara digamos, de extrema esquerda. Eu consigo conviver com ele, mas eu vou olhar para as coisas do Tássio, não vou gostar e agora eu vou decidir que eu vou compensar isso. Não conscientemente às vezes, mas no nosso subconsciente a gente decide que eu vou compensar isso aqui e isso é muito perigoso, porque a gente faz as coisas no irracional, entendeu? Aí a gente não assiste filme direito, a gente não ouve uma palavra direito. Fica enviesado. Exatamente, a gente quando compensa, a gente fica enviesado porque a gente não tá indo pra direita ou pra esquerda porque eu concordo ou discordo. É porque a gente tá indo pra esquerda porque aquele cara ali que eu não gosto ou aquele cara ali que tá me enchendo o saco foi pra lá, então eu venho pra cá. Então isso você deixou de analisar, você deixou de organizar pra, tipo, reagir. Você deixou de agir pra reagir, então foi e eu veio. Então ele chegou pra cá, então eu vou pra lá, entendeu? Eu só queria pensar uma coisa que veio no coração aqui, que é o seguinte: o sumo sacerdote, quando vestia a roupa pra entrar lá no templo de Israel, isso aqui é uma cultura totalmente judaica. Vamos lá, se você não conhece nada disso, continue. Leia Levítico. Leia Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Lá na roupa sacerdotal de Israel, que é uma imagem que traz lembrança pra gente, no bolso tinha Urim e Tumim. Eram dados, era um esquema de sorte que tinha, e tinha algumas situações que eram resolvidas, não chegamos a um consenso, discutimos e tal, não sei o que, beleza, vamos jogar os dados. Então, no nosso coração, a gente tem que dar espaço, ainda que meio que por sorte, meio que por acaso, para outra posição tá certa. Sim. Então, no nosso coração, a gente tem que ponderar e dar espaço para ouvir o contraditório. Sim, exato. Então, fechei o pins. Outra coisa, a minha outra ideia para abordar como é que a gente pode usar filmes e refletir sobre isso, desenvolver, perceber benefícios em filmes, não descolar ou não desconectar o filme da realidade. Do eu. Sim. O que tem esse filme a ver comigo? Porque a gente não usar o filme como uma descarga. Pô, eu tive uma semana tal, não sei o que, isso e aquilo. Só desestressar. Eu vou sentar aqui e vou descomprimir. É uma descarga, né? E aí quando eu levantar dessa cadeira, ficou tudo aqui. Vai pra CAESB. Vai pra companhia de saneamento. Não usa o filme como descarga. Eu acho que a gente precisa ver o filme, legal ou ruim, ou chato ou bom, comparar com tete a tete, assim, com quem é você, o que aquilo tem a ver com você, o que aquilo tem a ver com a tua história. Você viu esse filme por acaso? Foi um acaso? Existem acasos? Então, tudo isso, quais os sentimentos que isso te trouxe? E não jogar fora, porque tem muitas situações que a gente é colocado diante de uma tela e é um momento histórico. Não sei se o Lucas vai lembrar, mas a última vez que eu vi o filme 300... Eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Da última vez que eu vi esse filme, o filme 300, na antiga casa, na quadra 5 de Sobradinho, do sogro do Lucas, pastor Gesi, me moveu, me mexeu com quem eu sou, com quem eu preciso ser, assim. Então, o tempo, eu acho até que atrapalhei um pouco a experiência de entretenimento do pessoal, porque eu até tava um pouco falante, assim, eu falo o tempo todo, é isso, é isso, caraca, então... Cala a boca. Exatamente, eu acho que eu atrapalhei um pouco as pessoas. Mas é exatamente isso, tem filme que toca tanto na nossa realidade que a gente, cria até uma utopia, que a gente quer que aquilo aconteça ali e tal. Então a minha ideia cola esse filme um pouco em quem é você, e aí descola um pouquinho e olha e compara o que te ajuda, te atrapalha, o que te moveu. Essa é a minha visão para tentar ver filmes e absorver o máximo. Legal. Você estava falando sobre isso aí, e da questão do benefício e tal, e eu estava pensando em relação à compensação, né? E aí eu vou tentar aqui dar uma
juntada no que eu falei sobre a compensação e os filmes. Quando a TV foi inventada, a impressão que eu tenho é que a galera foi vendo aquilo ali como um objetivo de vida quase, você comprar uma TV para ter uma TV em casa, e as pessoas foram comprando, tipo, começou a ter em todas as casas, status, depois TV colorida e tal, né? A galera começou a ter a TV como quase um ídolo, né? Então, tipo, pô, a TV, todo mundo chega, senta, vamos assistir Globo aqui, vamos assistir o jornal, vamos assistir o Globo Esporte, vamos assistir Fantástico, né, depois do culto e tal. E assim, não tô falando que eu concordo ou discordo. Eu sei que, hoje em dia, em prol da produtividade, muita gente está condenando a prática de assistir, né? De parar, vou assistir alguma coisa, vou assistir um filme, vou assistir uma série, vou assistir televisão, vou assistir um esporte, vou assistir alguma coisa. Então, assim, o ser humano, ele, né, nesses altos e baixos, a gente tem dificuldade de enxergar onde nós realmente estamos, entendeu? E aí, tipo assim, a TV foi lá em cima e eu sinto que tá todo mundo lá embaixo, tipo, nem assisto mais TV. Não, que o quê? Não, série não. Não, série faz mal. Filme não, que filme? Eu preciso produzir. Só poluindo minha mente. Eu preciso produzir, eu preciso não sei o quê. Cara, não é assim. Não é assim. Há benefícios reais para nossa vida nos filmes, nas séries, no descanso. Você sentar, assistir um esporte, assistir noticiário, assistir alguma coisa. Porque nós somos assim. Nós vamos nos extremos sempre. Nós tentamos ir nos extremos e a gente tem que lutar para falar, não precisa disso. Então as pessoas estão muito loucas por aí ultimamente, tipo, precisamos abolir a televisão e não precisa disso. Não precisa. Só porque tem séries e filmes que publicam notícias que poluem a nossa mente, não quer dizer que assistir, né, seja errado. Isso. Algumas coisas não sejam boas. Né? Não é porque um cara tá correndo com o carro e ele morre que o carro tá errado. Ele bate o carro e morre que o carro tá errado. A prática, a forma como ele tava fazendo aquilo ali é que tava errado. Então, não vamos tentar abolir o carro, vamos tentar abolir a prática de correr demais no carro. Eu sou do time que critica, tá? O quê? Ficar o tempo todo na frente da televisão. Não, o tempo todo. Conversamos sobre os extremos, pois eu não tô. Eu tenho mais no meio desse período. Pode criticar. Tenho mais no meio desse período. Tem muita gente aí também que não sai de frente da TV. Falar sobre isso. Tenho mais no meio desse período, mas eu sou do tipo que critica, ficar o tempo todo e se envolver demais. Uma série atrás da outra. Uma coisa é você assistir, outra coisa é você ser viciado. É verdade. Até porque a impressão que eu tenho é que a gente ainda não descobriu, ou talvez a gente não volte mais a descobrir, porque o advento da tecnologia como entretenimento, me parece que desde rádio, vamos falar de rádio, desde rádio, nunca parou, sempre subiu. Tanto é que a gente está o tempo todo na frente de display. É difícil ter um dia que a gente não está diante de uma janela. Nem que seja o celular, né? Nem que seja o celular. Embolou tudo. Então, é difícil ter um dia que a gente não está diante de um display. E será que é isso mesmo? Então, tem que ter dia para não ter display. Tem que ter dia. Uhum. E por mais que geração cabeça baixa. 70% da minha produção na quarentena, talvez mais, talvez 90% do que eu produzi foi diante de um display, eu tô me questionando se eu não preciso passar um protetor solar no meu rosto todo dia de manhã, só para estar diante daquela minha tela. Eu antes, quando sentava para trabalhar, queria a tela mais clara, iluminada possível, só que esses dias fazendo um vídeo eu falei, macho, é muita luz. É muita luz aqui, então a gente está muito tempo diante de um display. E a gente tem que achar... Eu não estou gostando também dessa palavra equilíbrio. Recentemente eu já falei isso para vocês, eu li um livro sobre isso, que equilíbrio é uma utopia desnecessária. Até talvez os esotéricos... É uma questão de zoom. Uma questão de zoom. Uhum. Por quê? De longe pode até estar equilibrado, mas de perto está sempre... Exatamente. O Lucas acha que é uma questão de zoom. Questão que a gente pode discutir. Sim, a gente realmente pode discutir no próximo episódio. O Tassi tá querendo me cortar, gente. Vai acabar o episódio. Não, mas finalizando a fala, a gente tem que ter extremos e baixos e de alguma forma a gente precisa estar sempre avançando.
Eu pensei em algumas coisas aqui também para ajudar a gente, né, a nos beneficiar ainda mais com filmes e séries, né? Por exemplo, discuta sempre com alguém o filme que você assistiu, a série que você viu, aquele episódio que você achou interessante, que marcou, assim, que fez pensar a noite toda, que você não dormiu. Se eu tomar um café... Pesquisa, né? Também Pesquisa sobre como a gente disse, né, sobre os autores, sobre quem produziu a série. Não, assim, minha ideia é que você não assistisse um filme só, uma série sozinho. Assista sempre acompanhado com alguém, ou então junto de alguém. Se assistir sozinho, comente com alguém depois. Né? Então, assim, isso vai ajudar bastante a você se beneficiar ainda mais daquilo que você assistiu. Porque, assim, o outro sempre vai ter uma análise diferente da sua e pode acrescentar ainda mais na sua vida. E, gente, tudo a gente falou sobre um monte de coisa. Não pense que a gente fugiu do assunto filmes e séries, porque tudo isso está dentro do que a gente pode assistir hoje na nossa tela. Os episódios, o filme que você está assistindo hoje, não se engane, não é neutro, não é mais neutro. Sempre tem uma visão por trás. A gente está chegando ao fim do nosso episódio. Gente, 3 filmes aí que te influenciaram, então, que você quer indicar para alguém assistir. Eu vou primeiro? Vai. Porque eu vou quebrar a regra. 3 filmes não. Eu vou Pensei que você ia falar. Você vai falar- você vou fez- falar um monte de série, vou falar um monte de O filme. Lucas tá? fez uma lista, eu acho que eu tenho 2 coisas escritas aqui. Pensei que tu ia falar do Quebrando Regras no filme. Quebrando... Cara, eu pensei nesse filme, não sei porquê. Mas olha só, eu não vou falar sobre os melhores. Eu vou falar sobre os que mais me marcaram. Porque se eu falar sobre os melhores, eu vou, tem muita coisa e tal, e eu vou acabar me perdendo. Séries, ok? Algumas séries me marcaram muito por causa de algumas coisas diferentes na minha vida, mas eu vou falar várias e aí vocês absorvam. Você vai falar ou vai ficar só dizendo que vai falar? Então, se você deixar eu A falar. ideia é essa. A primeira, que eu gostei muito, fantástica, Breaking Bad, que já ganhou vários prêmios e tal. Grey's Anatomy, How I Met Your Mother, que é maravilhosa também e tal, é no mesmo estilo de Friends, e a próxima já é Friends também. Uma que me marcou... Nunca vi essas 2 últimas. Não Segue o jogo. Eu não me importo. Você falou Friends aí, parece que deu um rebuliço revestrez aí no estômago Guilherme, né? Engraçado também. É engraçado como eu não me importo. Então... Você já viu Seinfeld? Já. Então beleza. Então, Eu vou achar que você não viu. Não, claro que já vi, só assistia isso antes. Tem algumas de desenho também que eu assistia, que a gente assiste, uma família assistia, sei lá, Simpsons, Uma Família da Pesada e tal, tem algumas coisas assim, mas me marcaram relativamente. Tem outra também, que é atual, que eu achei que me marcou mais do que devia até, e eu achei muito boa, é Stranger Things, das crianças lá e Também tal, nunca que vi. dão conta. Ai meu Deus do céu, não viu nada. Guilherme assiste o que na minha Nada, não assiste nada, fica assistindo sei lá o quê. Seus noveleiros. Fica assistindo o mesmo filme 10 vezes, não é? Seus Aí- noveleiros. Aí tem outro que é muito bom, que também me marcou mais do que eu achei que fosse marcar, que foi La Casa de Papel, eu assisti recentemente. Cara, Eu só vi um episódio e não consegui ver o resto, achei um saco. Eu não sei por que o Guilherme paga Netflix. ele não assiste, não, ele só assiste o mesmo filme. Baixa o filme, você vai errar só uma vez e aí pronto. E A aí, minha esposa às vezes faz essa pergunta, ela assiste muito mais que eu, mas a gente tem. Isso é fresco. Aí tem, velho, La Casa de Papel é uma ótima ação, uma ótima série de ação, todo nada. E aí tem The Walking Dead. The Walking Dead também me marcou muito porque eu assisti muito com a galera assim também. Guilherme não assistiu. No tempo de pandemia, No tempo de pandemia, podem assistir esses aí que tenho certeza que vocês vão gostar. isolamento social. Assisti 2 episódios. É um imbecil, é difícil. Filmes que me marcaram, ok? 300, tá? Titanic, chorei. A Origem me marcou muito. Uau! Muito bom. É fenomenal, o pensamento é maravilhoso. O Quarto de Jack, que o Guilherme falou. E
não me julguem, Velozes e Furiosos me marcou muito, porque foi minha infância inteira e tal, e eu queria ser o Brian. O Brian ou o Toretto. E esses são basicamente alguns. Pra quem anda de carro com o Lucas, sabe que ele tá falando tem essa influência. É mentira. Vai, Tássio, dá a sua lista aí. Eu vou ser um pouco mais resumido. Falando de séries. Friends me marcou bastante. Por quê? Tá, Guilherme? Me marcou porque o fresco do Guilherme não assistiu. Porque assim, ó, Friends, pra quem não tem um preconceito de assistir, e assim, foi intencional em relação a isso, vai te mostrar muito do que é ser amigo. Muito de uma amizade que dura, né? Então, assim, falando um pouco da filosofia de Zygmunt Bauman, a gente vive numa sociedade líquida. E, consequentemente, nossas amizades são líquidas. A gente faz um amigo aqui, aí esquece dele, depois faz um outro amigo ali, não lembra mais do amigo. Você não assim, a gente é uma sociedade de poucos amigos duradouros. Então, assim, o Friends, ele mostra isso, que um grupo de amigos ali que começou conversando numa cafeteria ali, viu o casamento de todo mundo, sofreu junto, chorou junto, então isso aí me marcou bastante. Só que o Guilherme julga, te julgou. Acho que depois dessa ele vai querer Ele vai querer assistir, fresco. Uma outra série, que assim, eu vou para outro gênero agora, que é um pouco ação, drama, que é o Game of Thrones, né? Tem muita gente que não gosta, tem muita Essa gente que eu gosta. não assisti. Não gostei do final, mas assista se você Acho que eu vi quiser uns 3 episódios. assistir. Mas assim, me influenciou muito, por quê? Porque me fez imaginar uma sociedade com reis que têm pensamentos diferentes, né? A gente vive numa democracia, mas nisso, o Game of Thrones é tipo essa briga entre monarquia e democracia. Então, assim, uma série que me ajudou muito a entender esse mundo, né? Político, assim, me ajudou a entender mais isso. Então, assim, gostei bastante, não gostei do final, mas isso aí é um... Filmes. Tem outras séries, gente, mas assim, eu vou deixar pra próxima. Filmes. Vou começar pela ação. Eu gosto muito da trilogia do Batman, do Christian Bale. Uau, muito Cara, sensacional. bom. Esse eu vi umas 6 vezes. A gente já assistiu os esse prediletos. A gente assistiu, né, na estreia. Eu assisti a estreia. Eu assisti os... A volta, eu acho que foi a volta. Teve um deles que a gente viu juntos. Não sei se tá, sei lá. Continua. De uma forma, assim, o que me ajudou o Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? Fala muito sobre justiça. Deu até vontade agora. Poxa, Pô, é muito bom, cara. caramba. E assim, não posso assistir, não. eu gosto desse não tema. gosto, não. Eu gosto desse tema justiça, né? Justiça, misericórdia e tal. Eu gosto muito desse tema. E o Batman, ele mostra muito isso. Ele é um assim, o Begins é sensacional, porque assim, o assassino mata seus pais, né? E ele tem essa intenção depois de fazer justiça. Só que ele se pega agora como um justiceiro, fazendo justiça muitas vezes naquele caso que ele foi Da mesma forma. ferido na infância, né? Então assim, cara, é muito bom. Te faz pensar naquela questão de bandido bom e bandido morto, te faz pensar na questão do louco, da anarquia. O Então, Batman assim, nunca mata o Coringa. É impressionante. Mata E tem o a Coringa. famosa frase do Coringa, né? Você não vai me matar. Por quê? Porque eu preciso de você e você precisa de mim. Então, tipo assim, Sem o Coringa, até o nisso Batman me não fez... bate. Gente, me fez pensar assim, cara... Precisa mesmo? Cara, É assim mesmo? será que é assim mesmo? Será que o justiceiro precisa do bandido, o bandido precisa do justiceiro? Entendeu? Mais ou menos assim. Outro filme que me marcou bastante, cara, minha adolescência foi Curtindo a Vida Doidada. Meu Deus, é um filme de comédia, mas por trás tem um pensamento muito doido, assim, que é daquele cara que ele não segue as regras. Que é aquele cara que ele faz de tudo, assim, inventa uma doença pra não ir pra escola. Cara, é muito legal. Esse filme é engraçado, né? É muito engraçado, porque te faz pensar muitas coisas, assim. Na verdade,
O nome verdadeiro do filme original não é Curtindo a Vida Doidado, né? Não sei o quê. Fellows... como é? Eu esqueci, não falo inglês, mas é Fellows alguma coisa. Vou achar. A vida É de Day Out, Fellows. não sei o que, Day Out. A vida de Fellows, que é o amigo dele, né? Que tá ali... É um cara que é bem paradão, assim, que ele tá sem muita perspectiva de vida, que os pais dele não são muito bem, assim, que não influenciam na vida dele. Isso te faz... A gente pensa que Ferris Bueller's Day Off. Isso. Esse é o nome real do filme. Que é a vida, na verdade, do amigo dele. Não é o autor... O filme não aponta pro ator principal, que é o... Esqueci o nome dele agora, mas... Que é o Ferris Bueller. Matthew Broderick. Matthew Broderick. O filme não aponta pro ator principal, que tá ali curtindo a vida doidada, né, e tal. E ele, na verdade, ele quer tirar o amigo dele dessa situação de paralisia ali, ele quer fazer o amigo dele olhar pra vida e ver que tem coisas boas fora daquele universo que ele vive. Então, tem muita coisa boa. Então, assistam esse filme, é muito bom. Eu gosto bastante. Terminou, Tassi? Terminei, agora eu vou deixar pro meu amigo Guilherme. Ai, gente, desculpa. Se tiver alguma coisa que eu gostar da sua lista, eu vou falar que eu gostei também. Se você me permitir, claro, né? Gostar das mesmas coisas que você. Porque o Guilherme não assiste o Netflix, né? Então, gente, eu tô no movimento anti-série, anti-filme, anti-display. Não, eu tô no movimento numa direção oposta a filmes, séries, movimento pessoal, assim, porque me parece que esse entretenimento passivo rouba de mim um tempo precioso. E aí, como eu tenho uma carga de trabalho muito grande, seus vagabundos, como eu tenho uma carga de trabalho muito grande, o que sobra, além das minhas responsabilidades com trabalho, com família, com a minha esposa, com tudo com a minha casa, eu tenho pouco tempo para desenvolver coisas só minhas, assim. Então, filmes e séries têm uma importância cada vez... Filmes e séries têm tido uma importância cada vez menor para mim. Então, por isso eu tô perturbando eles aqui, porque eu acho que eles só assistem tantas séries, jogos aqui, porque não faz nada. Não faz nada, eles não fazem nada da vida, aí ficam assistindo essas cartinhas. Só isso que nos beneficiam. Aí o que eu separei poucas coisas aqui, tá? Tem algumas coisas que os meninos falaram que eu não vou repetir, que eu gostei. Todas que eu não critiquei, eu gostei, tá? Mas olha só, tem uma série muito boa que me fez refletir bastante, que foi Vikings. Detestei. Só assisti um episódio. Pois é, você precisa repensar sua masculinidade. Então eu gostei muito de Vikings, principalmente no sentido assim, o tanto... quanto uma pessoa pode ser profunda, quanto uma história pode crescer a partir de um desejo forte de uma pessoa, de um desejo sincero, que é o desejo de Ragnar. Outra coisa, uma outra série que esses dias a minha esposa reviu, eu vi de novo enquanto ela assistia alguns pedaços, porque ela não tinha visto toda a série. Enquanto ela assistia, eu me lembrei do tanto que eu gostava dessa série, do tanto que eu gosto dessa série, que é Dexter. É a história de um psicopata que foi treinado para ter um código moral. Então ele só mata... Como você ainda vai assistir, eu vou te dar essa moral, não vou te dar spoiler não. Ele só mata, segundo um código que o pai dele ensinou pra ele, pessoas que ele julga que merecem. O Batman. Que mata. Ele mata, né? A série é bem voltada, a série tem boas cenas de sangue, assim, tem um mistério envolvido atrás dessa coisa do sangue. E tem uma coisa nessa série que dita muito da maioria das coisas que eu gosto de assistir, que é investigação policial. Ele tá no contexto policial, e para mim, contexto policial, coisas que me desafiam intelectualmente nos filmes são muito legais. Então eu gosto muito de coisas inteligentes, como por exemplo, Peaky Blinders. Não sei se vocês... gente, fala sério, vocês nunca viram... Você tá viajando, isso nem de verdade é. Vocês nunca viram Peaky Blinders, vocês não conhecem Tommy Shelby. Então, beleza. Eu vou fazer uma introdução pra vocês assistirem essa semana. Assistam o primeiro episódio. Não tem mais o que fazer, Guilherme. Eu assisto só se você assistir Friends. Eu assisto 2 episódios de Friends e assisto 2 de Peaky Blinders. Pronto. Então, beleza. Peaky Blinders é uma série sobre uma gangue que começa a partir da inteligência incrível
de um homem de família. Então, passa-se, se eu não me engano, no norte dos Estados Unidos, da Inglaterra, e tem uma coisa com a Irlanda e tal ali. Então, passa-se sobre o crescimento de uma família mafiosa, sob a visão e sobre a bênção intelectual de um cara incrível. Então, mais uma vez, é uma coisa lidando com o crime e com o que é certo, o que é errado, mas é de uma inteligência incrível. Então, gente, vocês têm que assistir Peaky Blinders. Outra série que eu quero sugerir é Ozark. Já ouviram falar? Já viram? Eu acho que já ouvi falar. Então vocês pagam o Netflix pra nada, né, seus bostas? Você paga Netflix. Seus Na verdade, bostas. na verdade, eu não pago Netflix. Muito bem, Tassi. Tassi é resistência. Então, Ozark é uma série do Netflix onde um contador, por uma série de eventos, ele vira o capital humano do tráfico. Então talvez eu tenha algum problema aí com coisas erradas. Mas não, gente, eu acho que nunca cometi. Não, nunca cometi um crime, né? Não, nunca cometi um crime, não. Talvez eu tenha cometido. Guilherme já cometeu um crime? Fica essa pergunta. Se você é hacker, dá seu rolê aí. Fica essa pergunta aí. Não. Então, Ozark é exatamente a ideia, é um contador com sua família que ele se vê inserido no meio de tráfico. Ele acaba fazendo dinheiro, lavando dinheiro pro tráfico. E É Breaking Bad. é tipo um Breaking Bad, só que familiar. Não é só o cara, ele lida com a família no meio da história. E tudo isso, terminando de falar de séries e falar de 2 filmes que me marcaram e que eu ainda quero assistir mais vezes. A última série que eu vou recomendar é CSI. Fez muito parte da minha... Será que o Guilherme gosta de séries policiais? Eu gosto muito, a minha esposa já não aguenta mais. Toda vez que tem esse tema Minha mãe só assiste isso. policial, essa coisa investigativa, pra mim é muito bom. E o CSI é isso, né? É Investigation, Science, Criminal Science... alguma coisa assim. Então CSI, que é uma série de peritos que desvendam crimes, especialmente pela sua característica investigativa. Os 2 filmes que eu quero sugerir... Noé e 300. Não. O Amor é Contagioso, Pat Adams. Se vocês nunca ouviram falar de Pat Adams, um médico. Vocês já assistiram, Corrente do Bem? Corrente do Bem, eu já devo ter visto, mas não lembro exatamente. Cara, a gente tinha que assistir esse filme. Você que tá ouvindo, assista esse filme. Na escola faz a Corrente do Bem, aí tem que fazer o bem pra próxima pessoa, aí vem o menino e ajuda o cara Já vi esse na filme. rua. Que tem um professor e tem um menino novo. Isso. Cara, esse filme Muito fenomenal. bom, Você assistiu? muito bom. Então, O Amor é Contagioso é a história de um médico que decide praticar medicina de graça num contexto que isso é totalmente errado, assim, condenado. No contexto onde isso é condenável. E é um drama e me despertou muitas ideias. E o outro filme que marcou a minha infância, e de vez em quando eu penso nele, porque fala muito comigo, assim, desculpa, gente, Esqueceram de Mim. Se vocês não passaram boas tardes assistindo Esqueceram de Mim, vocês não tiveram infância ou vida. Então, se você ainda não teve muitas tardes assistindo isso, escolha aí umas Principalmente no Natal e Ano Novo. 3 ou 4 tardes para você pensar no Natal ou Ano Novo, porque Esqueceram de Mim é muito sobre ser corajoso, porque o X da questão no filme, provavelmente você já ouviu falar pelo menos desse filme, ou se não viu, o X da questão do filme é como é que a gente reage numa situação que a gente vai perder. Então, como é que eu reajo? Eu já pensei muito nesse filme, então a ideia do filme para mim é como é que eu reajo numa situação onde eu já entro nela perdedor. Eu reajo. Então, eu tenho coragem, eu faço, eu dou uma volta na existência, mas eu vou fazer dar certo. Eu caio lutando, exatamente. Então foi exatamente por isso, por essas virtudes assim que eu vi no filme, que eu vejo esse filme como a minha postura para o trabalho. Tudo pode estar contra, mas esqueceram de mim, mas eu tô aqui, eu vou fazer, eu vou dar uma volta e fazer dar certo. Massa. Bom demais, gente. Então, chegamos ao fim do Uau! nosso episódio de Demorou um filmes pouco, hein? e séries. Depois de quase 2 horas. E vocês vão ver só o resumo.
Vai ter 20 minutos de episódio. Então chegamos ao fim, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Espero que vocês tenham, assim, se beneficiado dessas dicas de filme, desses conceitos, né? Espero que a gente tenha te ajudado a ter uma postura diferente em relação a como você vai assistir os filmes e séries a partir de agora, daqui pra frente. Esse foi nosso bunker de crescimento. Então, até a próxima. Geral. Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou!